Meus irmãos, a paz do Senhor, meus queridos, vamos à nossa leitura bíblica dessa sexta-feira. O texto sugerido para nós hoje encontra-se em Atos, capítulo 16, versículo 9, que nos diz assim: E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. O tema: o Espírito Santo direcionou Paulo na missão. Lembrando sempre que nós estamos estudando a lição de número 7, que traz por título Paulo, o plantador de igrejas. Esse é um bom exemplo a ser observado. Paulo está iniciando a sua segunda viagem missionária. E qual era o projeto dele? Visitar os locais por onde ele havia passado na primeira viagem. A ideia dele era fazer a mesma viagem que fez anteriormente e agora repetir os lugares, passar visitando essas igrejas, ver como elas estavam e o que podia fazer ainda mais por elas. A impressão que nos passa é que ele gostou dessa primeira viagem, mas ele não consultou o Senhor sobre essa viagem. Porque nós vamos ver que por diversos momentos eles quiseram ir para determinado lugar e o Espírito Santo não deixava. Quiseram ir para um, o Espírito Santo falou não. Quiseram ir para o outro, não. E assim foi até que ele teve essa visão, onde se apresentou para ele esse moço e disse para ele ir para a Macedônia. Ele entendeu, Lucas registra isso, ele entendeu que era o Espírito Santo que o estava chamando para lá, o estava enviando à Macedônia. E nós vamos ver, irmãos, que o que vai acontecer a partir do momento que ele entra em Filipos, a partir do momento que ele entra no território da Macedônia, as histórias que vai ser transmitida para nós, que Lucas vai registrar, são histórias poderosíssimas. Nós temos aqui a pitonisa, onde Paulo expulsa o demônio daquela moça, um espírito opressor que oprimia tanto aquela moça quanto toda a sociedade em volta. Nós temos aquele grande terremoto quando Paulo e Silas estão na prisão e o Senhor salva a vida, salva a família do carcereiro e o nome de Jesus é testemunhado com poder naquele lugar. Ou seja, algo completamente diferente daquilo que Paulo havia planejado. Os nossos planos são muito inferiores aos planos de Deus. Quando nós queremos andar por nossa conta, quando nós queremos andar segundo a nossa vontade, corremos o risco de não termos o Senhor nessa jornada. Era o que iria acontecer com Paulo, se ele insistisse nessa caminhada. Se ele insistisse em visitar as igrejas, refazer a viagem. Não era esse o propósito de Deus. O propósito de Deus é que ele fosse para outro lugar. É que ele fosse a outros lugares. Nós iniciamos essa semana falando sobre isso. Falando como que Paulo foi a lugares onde o Evangelho ainda não havia ido. Então esse era o objetivo de Deus. Essa era a ideia. Era isso que o Senhor queria da vida de Paulo. Paulo foi chamado para a obra de Deus para isso. E a partir do momento em que ele entende qual era a vontade de Deus, ele então a cumpre. E cumprindo, tudo vai bem. Tudo dá certo porque precisamos do Senhor na nossa vida. Precisamos que o Senhor esteja conosco na nossa caminhada. Por isso que nós temos que andar debaixo da sua vontade. Se o Senhor não estiver conosco, irmãos, o nosso trabalho vai ficar rodando no mesmo lugar, não vai prosperar. Se o Senhor não estiver conosco, nós não vamos conseguir alcançar os nossos objetivos. Temos que olhar para o passado, sim, e lembrar das vitórias que o Senhor nos deu e dos grandes planos e projetos que o Senhor colocou nas nossas vidas naquele tempo. Mas isso não significa que aqueles planos, aqueles projetos serão os mesmos para hoje. Hoje nós precisamos de novos planos. Hoje nós precisamos de novos métodos. Hoje nós precisamos de uma nova forma, de uma nova caminhada, de outros lugares, de outras formas de fazer a obra de Deus. E como nós vamos saber disso?
De que maneira nós vamos conseguir criar algo novo? Nós não precisamos criar nada. Nós precisamos é que o Espírito Santo nos ilumine. Nós precisamos que o Espírito Santo nos dê a visão e nos ajude a caminhar não apenas em um caminho novo, mas em um caminho que é segundo a sua vontade, para que de fato a obra de Deus seja completa e possamos alcançar vidas que ainda não alcançamos. Existem almas precisando de Jesus, isso é urgente. Isso é para agora. E nós precisamos encontrar essas almas. Que o Senhor nos dê a graça, irmãos. Que o Senhor nos dê a visão que nós precisamos ter para os nossos dias, para o nosso lugar, para que possamos de verdade alcançar essas almas e trazê-las para a presença de Deus, para que possamos desfazer as obras do diabo e cumprir a vontade de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe, tenhamos todos um excelente dia, fiquemos todos em paz.